Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Eu gostaria de comentar aqui sobre os últimos acontecimentos dos últimos dias nesse universo universal, não é verdade? Muitas coisas para falarmos aqui, é pena que não temos tempo suficiente nesse vídeo, mas nós vamos falando nos outros vídeos, tá certo? Deixa eu comentar aqui sobre dois vídeos que foram publicados esta semana. Um deles é o bispo Roberto Mauser, que é o responsável pelos obreiros, tá? Todos os obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus do Brasil. Ele publicou um vídeo onde ele lê no seu programa de televisão uma suposta carta de um suposto obreiro. É claro, você que é uma pessoa inteligente, você percebe que aquela carta era uma carta produzida, tá? Produção do programa, produziu, elaborou aquela carta, porque eles precisavam tocar nesse assunto, eles precisavam se direcionar aos obreiros para tentar de alguma forma blindar os obreiros contra tudo que nós temos falado nos últimos dias, até porque eles estão aí às portas da fogueira santa de Israel, do grande dia de colher, tá? Os sacrifícios, tá? O dinheiro das pessoas. E eles estão desesperados, porque a debandada está sendo grande, tá? E principalmente de obreiros. E como os obreiros são, digamos assim, os alicerces, as colunas, se derrubar essas colunas, então cai a casa deles. Ou seja, se esses obreiros tiverem os seus olhos abertos e enxergarem a verdade, se a luz da verdade for jogada nos olhos desses obreiros, no entendimento desses obreiros, e a escama negra cair dos olhos deles, então a casa cai. Então eles procuraram rapidamente blindar os obreiros. E nessa suposta carta, esse suposto obreiro perguntava o seguinte: por que a igreja não se defende contra tantas denúncias, contra tantas acusações? Ora, o que deveria ser coerente por parte da instituição? Eles fazerem uma série de programas, onde em cada um desses programas eles abordarem, tá, um assunto específico de um dos nossos vídeos, para desdizer ou desmentir aquilo que nós temos falado e até aproveitar ali, tá, o grande poder de mídia que eles têm, com provas, provar que aquilo que nós estamos falando é mentira. Mas não, pasmem vocês, uma instituição tão poderosa como a Igreja Universal do Reino de Deus se limitou a dizer o seguinte para os obreiros. Ele orientou aquele obreiro dizendo o seguinte: obreiro, nós não temos que dar resposta a ninguém, tá? Quando vocês verem um vídeo como esse, não assistam, ou como ele usou o termo lá, né? Não dê play, ou seja, não abra. Eu não sei se vocês lembram aquilo que eu havia falado para vocês em um dos vídeos, aonde, quando uma instituição ou uma pessoa, ela não quiser que você questione, não quer que você pergunte, não quer que você tenha acesso a algo, então é porque ela está escondendo alguma coisa de você. Você concorda comigo? Porque eu cresci aprendendo, ouvindo se dizer o seguinte, que quem não deve, não teme. E essa é uma verdade. Quando uma pessoa ela não tem o que temer ou o que esconder, então ela vem a público, tá? E ela dá a sua cara para bater. Ela não se esconde, ela aborda qualquer assunto. Por exemplo, em todos os meus vídeos aqui no canal, eu abordei todos os assuntos que as pessoas gostariam de saber sobre a minha saída. Então eu falei por que eu saí e mencionei detalhadamente, tá? Eu não apenas disse eu saí, não, eu detalhei. Eu falei com detalhes, com riqueza de detalhes. Eu falei sobre a minha separação e com riqueza de detalhes.
tá? Eu falei sobre a acusação que eles me fizeram sobre homossexualismo e eu falei com riqueza de detalhes. Porque quem não deve, não teme. E outra coisa, quando você é uma pessoa pública e quando você aborda esses temas publicamente, então você tem que estar muito convicto do que você está falando e das verdades que você está falando, ou mentiras. Por quê? Porque do outro lado existem milhares e milhares de pessoas, tá, que têm conhecimento daqueles fatos, que conviveram com você. Então elas sabem se você está falando a mentira ou verdade, e elas podem depor tanto a seu favor quanto contra você. Você concorda comigo? Então você tem que estar muito convicto e não ter nada para esconder, ou nada que se envergonhar, nada que desabone a sua conduta. Inclusive, eu quero aqui dizer que esta é a razão pela qual muitos dos que saíram, tá, não generalizando, mas eu digo assim, muitos que saíram ficaram calados. Ou seja, um ditado também que eu cresci ouvindo: olho viu, boca piu. Por que eles ficaram assim? Bom, quando eles poderiam fazer o mesmo que eu estou fazendo. Inclusive, foi uma das perguntas que eu já recebi aí em um dos meus vídeos. Por que outros saíram e não fizeram como o senhor está fazendo? Bem, precisa-se saber se eles se sentem tão confortáveis e tão à vontade quanto eu. Precisa-se saber se eles não têm medo ou receio dessa superexposição, tá, por deverem alguma coisa no cartório, o que não é o meu caso. Então, volto a falar, não estou generalizando porque eu sei que muitos saíram e saíram porque realmente não queriam mais ficar na instituição, não queriam mais ficar debaixo da opressão, não queriam mais tanta cobrança, não queria mais ter que bater metas, tá? Bater metas por bater metas. Ele saiu para trabalhar cá fora, sem precisar barganhar com a palavra de Deus, nem brincar com a fé das pessoas. Então, saíram, seguiram as suas vidas, tá? E por uma outra razão, um outro motivo, eles não tomaram essa iniciativa que eu tomei, tá? Então não estou aqui generalizando, mas muitos não fazem o que eu estou fazendo porque não podem fazer, porque devem no cartório. Essa é que é a realidade. Essa que é a realidade. Então, o que a igreja deveria fazer era isso: se defender dessas acusações, tá certo? Mas eles orientam você a não dar o play. Por quê? Para que você continue sendo manipulado, não tenha acesso, tá, a informações sigilosas que eles guardam as 7 chaves, e somente alguém que foi um bispo da instituição, que viveu com a cúpula da igreja, pode trazer à baila esses assuntos, essas informações sigilosas, tá? E ele não quer que você tenha acesso a isso. Ora, eu pergunto para você, se eles não tivessem o que temer, qual seria o problema em que ele orientasse a esse obreiro e orientasse os demais obreiros? Podem assistir. Porque quanto mais vocês assistirem, vocês que convivem conosco, tá? Veem o nosso trabalho, participam das nossas reuniões, participam das reuniões de obreiros, convivem diariamente com pastores, vocês vão saber se é mentira ou se é verdade. E eles deixariam a critério dos obreiros fazer esse julgamento. Porque isso é que caracteriza uma não manipulação, um livre-arbítrio. Não cercear o direito de pensar. Não é verdade? Não querer controlar a inteligência das pessoas. Mas não. Eles dizem, obreiro, não dê play. Então é lamentável esse tipo de atitude. Mas isso, por outro lado, tem feito com que mais denúncias estejam surgindo. Mais denúncias estejam surgindo. E olha, tem denúncias e relatos que são cabeludos. Verdade. Verdade.
Tem um vídeo que eu estou preparando, que esse vídeo vai abalar os fundamentos dessa instituição. Guarde isso que eu estou falando para você, tá? Eu tenho um depoimento em áudio, tá? Que vai abalar. Eu tenho um outro depoimento que vai abalar. São dois depoimentos assim chocantes, tá? E que em breve estará indo ao ar aqui no meu canal. Bom, se eles não tirarem o canal do ar antes, dinheiro eles têm para isso, poder eles têm para isso, eu sou apenas uma formiguinha. Eu sou apenas um Davi lutando contra o Golias. Mas esse Davi, ele estava com Deus, ele estava com a verdade. Então, Deus é sempre com aqueles que estão com a verdade. Então, se o outro lado está com a verdade, vocês vão ver Deus sendo com o outro lado. Mas se nós estamos com a verdade, se nós não estamos aqui com a intenção de enganar vocês, ou passando informações erradas para vocês, então Deus também vai ser com esse outro lado. Por mais que nós não mereçamos, tá certo? Não sou pastor, não sou bispo, tanto que eu me apresento como ex-bispo, certo? Então não tenho interesse em trazer ninguém para a minha igreja, para a minha denominação. Então eu tenho liberdade. Sempre eles bateram nessa tecla, que quando alguém fazia uma denúncia, é porque estava querendo arrastar as pessoas para a denominação dela. Mas e eu que não tenho nenhuma igreja para chamar as pessoas? E tenho aqui me recusado, tá, a indicar qualquer tipo de igreja, ou qualquer igreja que seja, ainda que eu considere uma instituição séria, mas eu não indico as pessoas. Sabe por quê? Porque para que não digam que eu estou fazendo esses vídeos, tá, para favorecer esta ou aquela instituição. Bem que eu gostaria de indicar. E tem muitas instituições sérias. Mas eu confio em Deus. Eu sei que Deus, Ele cuida dos seus. Você concorda comigo? Deus não deixa as suas ovelhas se perderem. Tá? Como o meu papel é esse, mostrar a verdade, então eu mostro a verdade, faço esse trabalho, tá? E a outra parte, eu tenho certeza que Deus vai cuidar de encaminhar cada pessoa para o lugar certo, tá certo? Bom, eu vou falar no outro vídeo sobre o outro vídeo do Clodomir Santos, onde ele pega testemunhos de ex-pastores, tá certo? Bom, para você que gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo que ele vai nos ajudar muito, tá bom? Compartilhe e se inscreva no meu canal, porque chegamos aí a 9.000 inscritos no momento em que eu gravo esse canal. Um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado, tá bom? E o material, quando chegarmos a 10.000 inscritos, o material então vai ser publicado aqui no canal só para quem estiver inscrito, tá bom? Forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.